Evangelho, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Maria Vianney, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São João Maria Vianney, sacerdote. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu queria, no início dessa meditação, chamar a atenção de vocês para essa delicadeza do amor de Deus por nós. Olha, hoje a liturgia nos leva para o 16º capítulo do Evangelho de São Mateus. Fizemos um salto do 15º ao 16º e ouvimos a profissão de fé do apóstolo São Pedro, a entrega das chaves que o Senhor faz ao apóstolo e em seguida o anúncio da paixão e ao mesmo tempo, seguindo ao anúncio da paixão, o Senhor que coloca no devido lugar Pedro para que possa segui-lo e não estar contra ele. Então, um evangelho extremamente denso e rico que começa com a profissão de fé do apóstolo e termina com as palavras do Senhor que recolocam o apóstolo no justo segmento, no justo discipulado, no justo caminho de fé. Agora, não apenas isso. Hoje nós estamos na primeira quinta-feira do mês e somos chamados de maneira particular a rezar pelas vocações. Se o Evangelho de hoje fala do primado do apóstolo Pedro, fala da entrega das chaves, ou seja, o dia em que o Senhor o instituiu como príncipe da igreja, deu a ele o poder de governar, também hoje recordamos e rezamos pelas vocações. E no mesmo dia de hoje, o Senhor nos dá a graça de celebrarmos a memória de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes. E no Brasil, hoje é o dia do Padre. Que maravilha poder ouvirmos o texto do primado do apóstolo São Pedro, no dia em que rezamos pelas vocações e celebramos a memória de São João Maria Vianney. Tudo isso o Senhor colocou assim para que nesse ano de 2022 pudéssemos ter um coração intensamente disposto à oração pelos nossos sacerdotes e pelas vocações.
religiosas e sacerdotais que estão à nossa volta. Olha que dia maravilhoso, meus irmãos. Hoje é um dia para a gente poder falar com os párocos, os padres de nossas paróquias, agradecermos a eles por tudo aquilo que eles têm feito ao longo da vida no cuidado pela igreja. É bem verdade, nós com o tempo começamos a conhecer os nossos sacerdotes e assim como em família, né? Na medida em que vamos frequentando, na medida em que vamos nos aproximando, terminamos por conhecer também as limitações e as imperfeições dos nossos irmãos. Quem conhece melhor a imperfeição de um filho do que a mãe que convive com ele, né? Quem conhece mais a sensibilidade ou pouca sensibilidade de um marido do que a esposa que divide o dia a dia com ele? Então, não tem como estreitarmos o laço no convívio com uma outra pessoa sem admirarmos o que há de mais belo e muitas vezes escondido sobre a vida daquela pessoa, recordando o Evangelho de ontem. Lembram do Evangelho de ontem? Da cananeia que pede a Jesus para curar sua filha. E nós falávamos, inclusive citando São João Crisóstomo, a respeito exatamente do Senhor que toma aquele luzeiro, ou seja, aquela chama viva, aquela lâmpada acesa da fé, da humildade daquela mulher e coloca em destaque, né? Então, convivendo com as pessoas, nós vamos descobrir esses tesouros que não estão expostos aos olhos de todos e vamos ser chamados por Cristo a zelarmos por eles e colocá-los em lugar de destaque. Ou seja, ajudar o outro a tomar nas mãos aquele tesouro e a testemunhar o poder de Deus no meio de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós também vamos conhecer com muito mais clareza e experiência que as outras pessoas o que há de menos bom na vida daqueles com quem convivemos. Então é natural conhecermos as duas realidades. O que é importante é saber o que fazer com aquilo que conhecemos. Se vemos a beleza e os tesouros das virtudes divinas presentes na vida de nosso irmão, precisamos zelar como se zela pela chama de uma lâmpada para que ela não apague e precisamos ajudar a colocar aquilo em uma posição de destaque de maneira que o seu efeito se desenvolva como graça e como benefício e bênção para todos os que estão à volta. Ao mesmo tempo, quando vemos a fragilidade do nosso irmão, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é de defendê-lo. Em que sentido defendê-lo? A ovelha ferida vem amparada pelo pastor, não vem enxovalhada por ele. Defender significa levantar as mangas e cuidar do outro. O bom samaritano defende o homem que está caído por terra, cuidando dele. Não o expõe em suas feridas, o toma para junto de si, dispõe do que é dele em seu favor, e nós falávamos em uma das meditações a respeito do vinho e do guento, feito com azeite, que a pessoa levava exatamente para uma necessidade pessoal na viagem, como se fosse um kit de primeiros socorros. Então ele toma daquilo que era para um socorro pessoal, ou seja, para um cuidado pessoal, que significa que ele vai ficar sem. Se ele se machucar nesse próximo período da estrada, ele não vai ter. Mas o que ele tem, ele faz prioridade pelo outro. E se naquele momento eu tenho vigor espiritual, e se naquele momento eu tenho da parte de Deus a graça da consolação, vendo a fragilidade do meu irmão, a minha presença ao lado dele deve ser uma presença que o motive a seguir adiante, a melhorar como pessoa, a deixar aquela fragilidade, a superar aquele limite. Como nos fala São Paulo, quando vemos a fragilidade do outro, é então que precisamos ser mais fortes para poder ampará-lo em sua fragilidade, a fim de que ele se converta. E aí a gente entra em outras meditações que já fizemos. Mas, Padre, eu tento me aproximar, eu tento ajudar, mas ele não quer nem me ouvir e não quer nem mais olhar para mim. O que eu faço? Aí entra aquilo que falamos em uma das meditações a respeito do silêncio. Também Jesus, diante de Pilatos e diante do Sinédrio, que não queria mais
olhar a vida e não queria mais aceitar a verdade, Jesus se silencia. Mas não silencia com um coração cheio de amargura e pensando praticamente que eles venham a sofrer o máximo por tudo isso que eles estão fazendo, miseráveis, como às vezes acontece no nosso coração. Silencia diante do outro que não quer ouvir e não quer ver, né? Então que bata com a cara na parede, que se arrebente na vida, só assim ele vai aprender. Às vezes a gente faz essas invocações que não são boas. Jesus não silencia assim. Naquele momento em que o outro não quer ver e não quer ouvir, o silêncio de Jesus é para falar em intimidade com o Pai. Em outras palavras, se você não me escuta, eu vou falar com aquele que sempre me escuta. O que já fala ordinariamente, o Senhor já fala com o Pai ordinariamente, e a gente viu isso esses dias, com ele se recolhendo na montanha e caminhando depois sobre as águas. Porém, naquele momento em que sinto que perco seus ouvidos e seu coração, ao invés de vociferar e de murmurar contra o outro e contra o seu bem, eu me recolho com Deus para falar com Ele dessa dor que estou sentindo, porque perdi os seus ouvidos e os seus olhos, pois você não se interessa mais pela vida e pela verdade que buscamos testemunhar para Ti. Naquele momento o coração se recolhe na companhia de Deus. O silêncio é essa hora em que, ferido, sofrendo, o coração se volta para o Senhor, que sempre escuta, que é amor e perdão, que é misericórdia e complacência. E começa um diálogo com Ele por aquele que está mal, que está em perigo. Como é importante, meus irmãos, que essa consciência e essa atitude a respeito do nosso agir cristão se torne sempre mais firme e alicerçada no nosso coração. Então hoje, dia do sacerdote, é dia de nós poder falarmos com os nossos padres o quanto a presença deles na nossa vida é importante, tem sido importante, por tudo aquilo que o Senhor, através de suas mãos e coração sacerdotal, tem oferecido por nós. Poder reconhecer a potência de Deus acontecendo sobre a vida deles e poder reconhecer também aquilo que de virtuoso eles têm se empenhado na busca de méritos diante de Deus. E ao mesmo tempo, rezarmos por tudo aquilo que vemos que ainda limita o poder da graça em suas vidas. Rezar e suplicar a Deus para que possa converter os seus corações quando necessário e enriquecer com a potência do Espírito Santo sempre. Protegê-los dos perigos, livrá-los de todo o mal. E se vemos os nossos padres em uma situação de grande risco, como temos feito nas orações que estamos enviando nesses últimos 2 dias, suplicarmos à Virgem Maria que estenda a sua mão e o livre de lá. E o leve outra vez aos pés da cruz de seu Filho, para que seja lavado no seu sangue redentor e dessa forma possa resplandecer a beleza do bom pastor, pela salvação das almas. Então, hoje é um dia especial de rezarmos por todos os nossos sacerdotes, de rezarmos para que eles sejam homens firmes na fé, para que, como Pedro, se levantem para dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Rezar para que eles estejam sempre em comunhão com a Igreja do Senhor, com o seu magistério, com o seu catecismo, que abracem a vida dos sacramentos, porque por meio dos sacramentos ligam e desligam. Por meio dos sacramentos oferecem o perdão ao povo de Deus. Celebrávamos esses dias o perdão de Assis, que o Senhor entrega nas mãos do Santo Padre para que confirme aquilo que diretamente disse a São Francisco de Assis. Olha que ato de amor e de submissão do Senhor Deus Onipotente. Vai pedir a Ele. E não concede diretamente sem confirmar pelas mãos de sua santa amada Igreja que aquela graça fosse concedida. E ela permanece sendo concedida até hoje, ininterruptamente. Olha, meu irmão, que maravilha isso! Olha o quanto o Senhor ama
os nossos sacerdotes. Olhe o quanto o Senhor confia. Olhe o quanto o Senhor conta com o coração deles, atento e disposto ao seu falar e à sua vontade, para derramar graças infinitas sobre o seu povo. Percebem como a gente precisa rezar e zelar pela vida dos nossos sacerdotes, para que sejam homens de coração sensível para Deus, homens renovados na piedade, atentos para a voz do Senhor, dispostos a obedecê-lo em todos os momentos e lugares, que tenham um coração sempre ancorado no magistério da Igreja e, sobretudo, confiante na intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Porque por meio da Virgem Maria, tantas graças são conquistadas em nosso favor, mas pelas mãos do sacerdote elas são distribuídas para a salvação do povo, ou melhor, para a santificação do povo de Deus. Ô meu irmão e minha irmã, se você... Desculpa que eu falei meu irmão e minha irmã e queria fazer referência aos meus irmãos sacerdotes. Se você é sacerdote e está nos acompanhando hoje, não ignore jamais essa verdade. A Virgem Maria conquista tantas graças em favor de seus filhos. Mas a alegria do seu imaculado coração é poder distribuir essas graças em favor de seus filhos através de nossas mãos. Abençoando, estando presente ao lado dos que sofrem, anunciando o Evangelho, testemunhando com a vida cotidiana. Quantas são as graças que o Senhor separa por nós pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, e como o Imaculado Coração de Maria busca seus filhos sacerdotes para ser por eles conforto e amparo materno, e depois para ser confidente ao coração de seus filhos sacerdotes na entrega das infinitas graças que a medianeira recebe do trono de Deus e distribui como mãe das graças a seus filhos. Ela tem gosto para que todas elas passem delicadamente pela mediação do seu coração sacerdotal, para que méritos e méritos sejam acumulados sobre o exercício do seu ministério. Já parou para pensar a multidão de almas que no céu vai estar te esperando, agradecendo a nosso Senhor porque, por tuas mãos e pelo teu coração, receberam o socorro divino nos momentos mais difíceis de sua vida. E muitas, eu lhe asseguro, você nem mesmo saberá quem são, porque receberam dessas graças sem sequer você ter visto a face delas. E dentre essas estão centenas e milhares de almas do purgatório que esperavam pela celebração da Santa Missa para recolherem as últimas graças extraordinárias em favor de suas penas para contemplar a face de Deus. Isso sem falar em todos aqueles homens e mulheres a quem você deu a Santa Eucaristia, não apenas antes de sua morte, porque às vezes a gente fica fixado com essa imagem, né? Mas que você deu ao longo da sua vida inteira. Quantas crianças a gente batizou, e o batismo foi o início da estrada de uma vida talvez de grandíssima santidade. Outros viveram estradas tortuosas, mas se depois elas conseguiram se recompor e conseguiram caminhar até o fim em uma vida na busca pela santidade, não foram apenas os sacerdotes que a reergueram e os fiéis batizados que ajudaram a perseverar na fé, que recolheram méritos sobre a história daquela alma, mas a começar por você, que naquele momento, que era o momento que Deus desejava, a batizou. E naquele momento a consagrou à Virgem Maria. E a colocou no seio da Igreja com
todo o amor que era possível. Assim como se não tem quem faça o cuidado da plantação, é verdade que uma plantação não vai adiante. Mas se a plantação existe, pode ser cuidada por muitos, é porque o agricultor virou a terra, depositou a semente e a deixou em segurança ali e cuidou dela até que germinasse. Tudo o que foi feito depois por aqueles que cuidaram daquela plantação é participação no primeiro mérito que foi conquistado em favor daquela semente, que foi do agricultor, que a preparou e preparou a terra onde ela foi colocada e cuidou para que germinasse. Percebem quantas foram as crianças que até hoje você batizou, apresentou diante do Senhor? Quantas foram as crianças que você abençoou e que não sabia a necessidade espiritual que passavam em casa, seus pais, sua família, mas que na porta da igreja vieram e falaram: Padre, abençoa meu filho. Quantas foram as pessoas enfermas que passaram e disseram para você: Padre, eu estou com uma dor de cabeça, Padre, eu tenho passado muito mal esses dias, e pediram a sua bênção? Quantas foram as pessoas que vieram beijar suas mãos? Porque nelas estão escondidas aos olhos dos homens as chagas de Cristo. Pois pela unção, assim como todos os batizados estão unidos a Cristo, nós também estamos, mas pela unção estamos unidos de uma maneira única a nosso Senhor. E as mãos que foram ungidas no dia da ordenação trazem consigo a dignidade que é total de um outro. Não é uma dignidade parcial, mas é a dignidade total de Cristo, que se reserva ali sobre nossas mãos. E quando as pessoas vêm e beijam as nossas mãos, que às vezes vemos apenas como um ato de submissão e de obediência, como os antigos faziam no beijo nas mãos, ali estão as chagas de nosso Senhor. É um beijo por devoção a nosso Senhor, porque aquelas mãos foram ungidas para poder desligar os pecados que ligam os homens nos vínculos de morte. E isso foi entregue a ti pelas mãos de Pedro, porque Pedro recebeu de Cristo. Meu irmão, bendito seja Deus pela sua vida e pelo seu coração sacerdotal. Meu irmão e minha irmã que ouve a meditação hoje e pensa em todas essas coisas, agradece muito a nosso Senhor pela vida dos nossos sacerdotes. Reza tanto por eles porque, é claro, o inferno se mobiliza de todos os modos e maneiras para que não aconteça a perseverança dos sacerdotes. Em muitos momentos os sacerdotes se assustam e fazem como fez também São Pedro. Diante do sofrimento e do anúncio terrível da paixão, tentam de alguma forma intervir. Aliás, é importante não ignorarmos isso. Ao mesmo tempo que oferecemos o sacrifício como sacerdote, nós somos a vítima do sacrifício. Junto com Cristo oferecemos, pois somos o sacerdote, aquele que oferece o sacrifício. O Senhor oferece, São tantas as imagens de nosso Senhor junto com os padres durante a celebração da Santa Missa, mas não nos esqueçamos, e isso assola muito a formação sacerdotal. Nós também somos vítima. Nós também vamos entregar a nossa vida morrendo por amor a Cristo e pela salvação das almas. Sim, vítimas mesmo, como São João Maria Vianney consumiu sua vida inteira por amor a Cristo e pela salvação dos homens. Assim também nós somos chamados a viver do mesmo modo. E isso não é fácil.
E muitos sacerdotes não foram formados sob essa consciência, ainda que o ministério faça compreender isso e não deixa sombras de dúvidas sobre essa verdade. Mas muitos não foram educados para isso. Então vivem a crise que Pedro viveu no Evangelho de hoje. Quando vem a dureza da exigência que leva a nos tornarmos vítimas por amor ao Evangelho, diz que jamais aconteça, Senhor, um peso tão grande. Jesus, naquele momento, fala com Pedro com todas as palavras, dizendo: agora o teu coração, que antes fora inspirado por Deus, se deixa inspirar por um outro, por aquele que não vem da parte de Deus. E essa inspiração não deve permanecer aí. Deixa e vai para trás de mim e me segue. Coloque-se no meu caminho, nos meus passos. Me siga como discípulo onde quer que eu vá. Não é para se colocar na minha frente, como aquele que se opõe, mas atrás, como aquele que segue. Então, como é importante rezarmos também com essa consciência pelos nossos sacerdotes e zelarmos, estando ao lado deles, para que eles consigam, compreendendo isso, viver e perseverar até o último dia de suas vidas. Eu queria aproveitar para terminar a nossa meditação de hoje lendo essa oração de São João Maria Vianney. Hoje a liturgia das horas, no ofício das leituras, traz um dos textos do catecismo de São João Maria Vianney, uma das suas pregações sobre amar e rezar, que ele fez ao povo. Foi um grande confessor, um homem cuja maior parte da vida passou sentado no confessionário, levando as almas para junto de Deus, anunciando o Evangelho do Senhor e em constante oração e penitência e estudo. Era o seu tripé. Oração, penitência e estudo. Oração, penitência e estudo. Oração, penitência e estudo. Ou seja, falava com Deus, cuidava do seu coração para que permanecesse nele e fiel a ele pela penitência, e cuidava sempre da sua consciência e da preparação do espírito para que Deus pudesse permanecer falando em seu coração, em sua vida. Ele escreve essa belíssima oração que nós vamos ouvir hoje na conclusão de nossa meditação. Eu vos amo, ó meu Deus, e o meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Eu vos amo, ó Deus infinitamente amável, e antes quero morrer amando-vos que viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, ó meu Deus, e não desejo o céu senão para ter a ventura de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, ó meu Deus, e não temo o inferno, senão porque nele não se terá jamais a doce consolação de amar-vos. Ó meu Deus, se a minha língua não pode dizer a cada momento que vos amo, pelo menos quero que o meu coração o repita tantas vezes quantas respiro. Ah, meu Senhor, dá-me a graça de sofrer amando-vos, de vos amar sofrendo e de um dia expirar amando-vos e sentindo que vos amo. E quanto mais me aproximo do meu fim, mais vos peço que aumenteis o meu amor e o aperfeiçoeis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Maria Vianney e de todos os santos sacerdotes do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos sacerdotes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.